Vem aí mais um campeão de audiência no seu rádio. Programa Alguém Se Importa com Você. Abra a pasta Play Store e baixe o nosso aplicativo. Rádio do Rei. Momento da Palavra de Deus na Rádio do Rei. Abra a pasta Play Store e baixe o nosso aplicativo. Rádio do Rei. Somos mais que uma rádio. Somos uma família. Uma família. Jesus em Jerusalém, levando a cruz por mim. Vejo sofrer, indo para o além, levando a cruz por mim. Levando a cruz por mim, levando a cruz por mim. Maravilhoso é o meu Salvador, levando a cruz por mim. Vejo passando entre a multidão, levando a cruz por mim. Vejo quanto sofreu, então, levando a cruz por mim. Vejo quanto sofreu, então, levando a cruz por mim. Levando a cruz por mim. Levando a cruz por mim. Salvador, levando a cruz por mim.
Com você e sua família. Rádio do Rei. Atravessando terras, mares e fronteiras, levando a palavra de Deus em cada lar deste planeta. Rádio do Rei. Momento da Palavra de Deus na Rádio do Rei. Amados e diletos ouvintes da Rádio do Rei, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre convosco. A você também, meu irmão e minha irmã, que nos acompanham pela internet, no canal do programa Alguém Se Importa Com Você. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre, e que Deus conceda o que deseja o teu coração. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, no vídeo anterior, eu havia contado um pouco sobre a história de Caifás. Foi um vídeo que nós fizemos e eu expliquei ali um pouco do que teria sido a motivação de Caifás em ver a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu havia prometido que falaria sobre a morte dele, ou pelo menos o que aconteceu com eles. Lembrando, irmãos, que Caifás ele era casado com a filha de Anás, ou seja, Anás era o sogro de Caifás. Só que aqui é a dupla dinâmica, assim eu posso dizer. Anás e Caifás, irmãos, você já deve ter ouvido, já deve ter lido, até mesmo se você talvez já tenha até visto filmes falando um pouco sobre a história do Senhor Jesus, e aparece aqui essa dupla dinâmica, esses dois personagens, esses dois sujeitos, eu vou dizer aqui, né? Alguém vai dizer dois miliantes. Dizer aqui dois sujeitos. Anás e Caifás eram líderes da religião, só que era a religião mais influente entre os judeus, e ali exercia poder durante o ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. Ambos, Anás e Caifás, foram sumos sacerdotes, integrantes dos saduceus, que era denominado uma seita. Inclusive, Anás e Caifás estiveram diretamente envolvidos na trama que levou o Senhor Jesus à crucificação. Portanto, obviamente, há muita curiosidade sobre o que teria acontecido a esses dois sacerdotes após terem acusado, julgado e condenado o Senhor Jesus à morte. Anás, que eu não havia contado no vídeo anterior um pouco dele, Anás exerceu o ofício de sumo sacerdote por cerca de 9 anos, entre 6 e 15 depois de Cristo. E ele foi nomeado por Quirino e deposto por Valérios Gratus, o romano. Já Caifás foi sumo sacerdote entre 18 depois de Cristo, por nomeação do mesmo que havia tirado ali Anás. E quando foi deposto por Lúcio Vitélius, aliás, eu dei uma confundida aqui, né, irmão? Dei uma confundida aqui. Anás exerceu o ofício de sumo sacerdote por cerca de 9 anos. 9 anos. E ele foi nomeado por Quirino e tirado por Valérios. E Caifás foi sumo sacerdote entre 18 e 36, corrigindo aqui, quando finalmente foi deposto por outro lá, eu não vou lembrar aqui o nome. Sendo assim, irmãos, Caifás foi sumo sacerdote oficial
durante todo o ministério terreno do Senhor Jesus. E também durante os primeiros anos da igreja primitiva. No entanto, apesar de ocupar oficialmente como sacerdócio aqui nessa época, a sombra da autoridade de Anás sempre o acompanhou. Caifás, na verdade, era genro de Anás, e provavelmente sua nomeação ao sacerdócio teve a ver com a influência de seu sogro. Então, na prática, havia dois homens reverenciados pelo povo como sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Não há qualquer dúvida sobre o tamanho da influência de Anás naquele tempo, pois ele conseguiu com que 5 de seus filhos ocupassem o ofício de sumo sacerdote, além de seu genro, lógico, Caifás, e um dos seus netos também. Isso explica o porquê que o historiador Lucas, ou o médico Dr. Lucas, escreveu naquele tempo Anás e Caifás como sumo sacerdote, que está lá em Lucas capítulo 3, no versículo 2. E o que Anás e Caifás faziam como sumo sacerdote? O sumo sacerdote era basicamente o chefe dos sacerdotes e o principal responsável pela organização da adoração judaica. E isso também incluía a administração dos tesouros e os recursos financeiros do templo. Considerando o registro da purificação do templo por Jesus no Novo Testamento, é possível entender que todo esse sistema havia se tornado comercial e extremamente lucrativo, financiando um estilo de vida muito confortável para até gaguejo, né, quando eu falo sobre isso aqui, porque não é tão diferente nos dias de hoje. Sim ou não? Sim ou não? É muito lucrativo, financiando um estilo de vida muito confortável para as lideranças religiosas da época, por que não dizer desta época contemporânea, no dia chamado hoje. Nesse sentido, Anás e Caifás formaram uma das famílias mais poderosas da elite judaica. E somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, que era o local mais reservado do santuário. Nos tempos do Antigo Testamento, irmãos, por exemplo, apenas o sumo sacerdote podia ministrar diante da Arca da Aliança. Embora durante a época de Anás e Caifás, a arca já tinha sido perdida. E além das funções religiosas, o sumo sacerdote também decidia judicialmente determinadas causas. E é aí que ele entra. No tempo de Anás e Caifás, o Sinédrio também já havia sido constituído, que era uma espécie de Suprema Corte, a Suprema Corte judaica. E ambos, Anás e Caifás, presidiam essa corte. E o contexto em que Anás e Caifás exerceram a liderança do sacerdócio é melhor entendido à luz das mudanças que ocorreram após o cativeiro babilônico. O sumo sacerdócio passou a desempenhar funções políticas. Você vê, né? O sacerdócio era para cuidar do templo, o sacerdócio era para cuidar da igreja, agora está se metendo na política. Será que há alguma semelhança? Sim ou não? Lamentável, né, irmão? Você vê que já não é de hoje, né? E aqui o sacerdote passou a se meter na política, desfrutando de um poder ainda maior entre o povo e se afastando dos seus ideais originais. Aí eu te pergunto, será que tem muitos Anáses e Caifáses no nosso meio? Aí eu volto ao que eu disse no vídeo anterior. Muitos Anás e Caifás nos dias de hoje. Pior do que isso, no nosso meio. Se eu estivesse na igreja, eu ia perguntar, olha para o seu irmão do seu lado. Você é um Caifás ou um Anás? Olha para o irmão de trás, olha para o irmão da frente. Você é o Anás ou o Caifás? Qual dos dois você é? Será que tem alguém aqui junto comigo, ou pertinho de mim? Ou do meu lado? Lamentável, né, irmãos? Inclusive, irmãos, além de eles estarem se afastando dos ideais
originais, que seria cuidar da igreja, como sacerdócio devia ser vitalício. Mas no tempo do Novo Testamento, isso já havia mudado. O sumo sacerdócio estava cada vez mais corrompido e subordinado à autoridade de Roma. Dessa forma, irmãos, os governantes romanos ordenavam e destituíam o sumo sacerdócio conforme as suas próprias estratégias. Por isso, tanto Anás quanto Caifás foram nomeados e depostos por autoridades romanas. E o que eles têm a ver com a morte do Senhor Jesus? É como eu disse anteriormente, irmãos, esses dois carinhas aqui estiveram diretamente envolvidos na condenação da morte do Senhor Jesus. E foi Caifás quem presidiu no Sinédrio quando Jesus foi julgado e condenado. Antes disso, porém, Jesus, o Senhor, também passou por um interrogatório preliminar diante de Anás. E após a ressurreição de Jesus, certamente Anás e Caifás estiveram entre as autoridades judaicas que subornam os guardas do sepulcro para que eles negassem a veracidade da ressurreição. E oficialmente, Caifás parece ter exercido o ofício de sumo sacerdote por mais tempo do que qualquer outro período no Novo Testamento. E Anás, por sua vez, continuou sendo referência como líder de uma das famílias mais poderosas da elite judaica, e sempre esteve envolvida em assuntos políticos e religiosos, tanto internamente entre diferentes seitas judaicas, quanto no relacionamento com governantes romanos. Você vê que é uma salada de fruta terrível. É por isso que eles não conseguem fazer nem bem uma coisa, nem bem a outra coisa. É como o Senhor Jesus Cristo disse na sua palavra: vocês não podem servir dois senhores. Ou serve um, ou serve o outro. Ou serve bem um, tem que escolher quem quer servir. Você deve lembrar lá de Josué. Você deve lembrar de Elias também. Quem vocês querem servir, Baal ou Deus? Se quer servir Baal, vai lá correr para Baal, beijar a boca de Baal. Credo, que nojo, né, irmão? Mas foi assim que falou. Vai lá beijar a boca de Baal, lá se prostituir lá com Baal, prostituição espiritual. Ou então Josué, quem vocês querem servir? Bom, não importa quem vocês querem servir, eu só sei que eu e minha família serviremos ao Senhor. Está escrito lá no livro, se servindo a dois senhores. Por isso que vai muito ruim num e muito péssimo no outro também. Mas Deus não perdeu o controle de nada, porque tudo está sob o controle do Deus soberano e todo-poderoso. Continuando aqui, Anás e Caifás são citados uma última vez, nominalmente na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos. Certamente Caifás foi sumo sacerdote mencionado como amargo sus, perseguidor dos cristãos, que está lá no capítulo 5, no versículo 9 de Atos dos Apóstolos. O tema da ressurreição era particularmente incômodo para Anás e Caifás, pois como os saduceus, eles rejeitavam essa doutrina. Então, como a ressurreição de Jesus foi sempre um tema central na mensagem do Evangelho, eles participavam ativamente da perseguição aos primeiros cristãos e aos apóstolos do Senhor, que lideravam a igreja em Jerusalém, conforme está em Atos 4. Eles chegaram a prender os apóstolos, Pedro e João, e os ameaçaram para que eles deixassem de proclamar o nome de Jesus. Foi nesse mesmo período que o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, e o diácono Estevão foram martirizados. E aí eu entro aqui para encerrar. Como deve ter sido, ou como os historiadores podem nos explicar como foi a morte de Anás e Caifás. Ao longo do tempo, muitas pessoas também já tentaram especular sobre qual teria sido o desfecho final das vidas desses dois carinhas aqui. Há inclusive materiais de origem gnóstica dizem que supostamente Anás teria sido morto por seu próprio genro Caifás. Porém, isso não passa de lendas e invenções, pois não há nenhuma fonte confiável que se trata acerca da morte deles. Na verdade, a obra do escritor e historiador Flávio José diz que esse historiador que viveu também no primeiro século,
é considerada a fonte literária extra-bíblica primária para as vidas de Anás e Caifás. José, por exemplo, fornece datas e detalhes sobre o contexto do sumo sacerdócio naquele tempo e diz coisas importantes sobre a liderança de Anás e Caifás na Judéia. No entanto, mesmo assim, José não traz nenhuma informação sobre como foram as mortes de Anás e Caifás. Algumas pessoas também confundem o sumo sacerdote Anás com um de seus filhos, que também ocupou o sumo sacerdócio, que chama Anás. E esse homem, após ter sido deposto do sumo sacerdócio, se tornou um dos chefes do governo provisório da Judéia, na grande revolta que eclodiu em 66 d.C., quando acabou sendo morto durante o cerco do Templo de Jerusalém. E por fim, no ano de 1990, um ossuário ornamentado em Jerusalém acabou sendo atribuído a Caifás, devido a uma inscrição aramaica que trazia a identificação de José, filho de Caifás. Mas a grafia dessa inscrição foi bastante discutida, embora o ossário parecesse autêntico no primeiro século. Sua atribuição ao sacerdote Caifás foi contestada por muitos estudiosos. Já em 2011, arqueólogos de uma universidade em Israel também anunciaram a recuperação de um ossário descoberto em 2008, que havia sido roubado e que parecia estar ligado à família de Caifás. Outras fontes também, mas nada que é comprovado de acordo com a Sagrada Escritura, mas que os romanos eles descobriram qual era a verdadeira intenção de Caifás. Você lembra que eu disse que ele estava servindo dois senhores? Não servia nem bem um nem bem outro. Só que ele estava de estratégia. Estratégia para quê? Por causa do problema que ele tinha no coração dele. Ele queria se manter no poder. Queria se manter no poder e não faria de tudo para se manter no poder. Só que aí, no caso, não era ele que mandava. Foram os romanos que colocaram ele como sumo sacerdote. Só que como eles colocaram, ele podia tirar também na hora que quisesse. E depois de descoberto as intenções dele, ele foi levado para ser preso. Só que no meio do caminho, diz a história, que ele apanhou tanto, mas tanto, que não aguentou nem chegar no destino para ser preso. Morreu no meio do caminho. Uma morte amarga e dolorida. Eu, por ser um cristão e me digo espiritual, eu prefiro acreditar nessa versão. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, o Deus soberano, o Deus poderoso, o Deus que nunca perdeu batalha e nunca vai perder, que Ele é chamado Senhor dos Exércitos, e nunca perdeu nenhuma batalha, Ele não deixa nenhum culpado inocente. Tudo bem, havia um propósito para todas as coisas. Só que Caifás, ele tramou. Houve maldade. Houve segundas intenções. Eu te pergunto, Deus não estava vendo? Claro que Deus estava vendo. Tem uma notícia muito ruim para mim e uma notícia muito ruim também para você. Sabe qual que é? Deus sabe de todas as coisas. Você acha bom isso? A gente acha bom do ponto de vista do sofrimento. Sim ou não? Nossa, eu tô sofrendo, Deus tá vendo. Nossa, eu tô sendo humilhado, Deus tá vendo. Nossa, eu tô sendo perseguido, Deus tá vendo. Nossa, eu tô passando necessidade, Deus tá vendo. Nossa, estão fofocando de mim, Deus tá vendo. Poderia citar aqui a noite inteira, a madrugada inteira. Deus tá vendo, lógico. Provérbio 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus, porque os seus olhos são como chama de fogo. Deus está vendo tudo. Só que ninguém diz, nossa, eu pequei. Deus está vendo. Nossa, eu olhei o irmão com maldade. Deus está vendo.
Nossa, eu dei a quebradinha de pescoço na rua quando a irmã bonita passou. Deus tá vendo. Nossa, eu olhei coisa no smartphone na madrugada que não podia. Deus tá vendo. Nossa, eu tenho 2 redes sociais. Uma de casado e outra de solteiro. Deus tá vendo. Nossa, eu roubei. Deus tá vendo. Furtei uma agulha. Deus tá vendo. Nossa, eu menti. Deus tá vendo. Ele ouviu. Gravou porque a mentira em Apocalipse é misericórdia. Depois você lê lá, irmão. Você vê lá. Os mentiras. Deus tá vendo. Deus sabe. Deus vê. Deus sabe de tudo, irmão. Você entende por que parece muito ruim pra nós? Então, será que Caifás, por ser um religioso, sumo sacerdote, ele esqueceu disso? E que legal, né? Deu uma amnésia no Caifás. Vou fazer isso aqui porque não tem problema não. O que vale é a minha intenção, o meu propósito, minhas metas. Os sacerdotes de hoje só estão preocupados com as suas próprias metas, seus próprios objetivos. Eles querem ter seus nomes citados nas grandes reuniões, nos jantares, nos banquetes cheios de gordura, cheio de sódio, cheio de porco, cheio de tudo, e cheio de aplauso, cheio de tapinha nas costas com um punhal no outro. Somos sacerdote hoje, o sacerdote de hoje. Eles querem, sabe o quê? Querem ser mencionados nos gráficos e serem aplaudidos quando eles extrapolam as metas. Metas essas muitas vezes de extorquir as ovelhas, arrancar toda a lã delas em tempo de arrancar a própria pele das ovelhas, o couro das ovelhas. Mas é o problema, irmão, do tempo do Senhor Jesus, até mesmo do Antigo Testamento. Você lembra lá? Você vai lembrar, quer ver? Os filhos de Eli. Você lembra quem eram os filhos de Eli? Ófine e Finéias. 2 sujeitos, e esse eu posso falar, miliantes. 2 miliantes no Antigo Testamento. Filhos do sumo sacerdote. Os levitas lá, Ófine e Finéias. O povo ia lá oferecer o local de sacrifício. Eles iam lá e pegavam a melhor parte. Pegavam a melhor parte, pintavam e bordavam. Ainda fazia muitas coisas ilícitas lá que eu não convém nem citar aqui, que é feio demais. Uma dupla dinâmica do Antigo Testamento, nós temos aqui a dupla dinâmica do Novo Testamento. Anás e Caifás. E se a gente for um pouquinho mais à frente? Não vai ser dupla dinâmica, vai ser o casal 20. Ô, pastor Fábio, você tá doido? Eu sabia que você era doido. Pois é, irmão, você não viu foi nada. Tem o casal 20 no Novo Testamento. Atos capítulo 5, sabe quem é? Safira e Ananias. O casal 20 do Evangelho. Casal 20, corrupto. Mentiram para Pedro. Aí Pedro disse: vocês mentiram para mim, mentiram para o Espírito Santo. Cai morto e agora, puf. Caiu mortinho, morreu. É isso que dá, irmão. Tá vendo? Tem jeito. Deus não toma o culpado por inocente. Nada fica oculto e escondido aos olhos do Senhor. Tudo está nu e patente diante dos olhos do Senhor. Tanto a mim, eu aqui agora como sacerdote, neste momento, no canal e principalmente na congregação na igreja, a nossa congregação ali a Debras, tanto eu quanto os outros e quanto todos sacerdotes de todas as igrejas, independente da placa de denominação, haveremos de dar conta das nossas obras. Todos nós que de alguma forma prejudicam a obra, todos nós que de alguma forma prejudicam as pessoas, todos nós, irmãos, que tentamos, e graças a Deus que a gente só tenta impedir o trabalhar de Deus. Tô falando nós para não me excluir disso aqui, para não ver o pregador famoso me perturbar minha cabeça aqui. Todos nós, irmão, haveremos de dar conta das nossas obras, sejam boas ou sejam más. E tá aí uma pregação que tem se tornado relíquia nos dias de hoje. Não, irmão, veja bem. Jesus é legal. Jesus é legal? Jesus é bom. Ih, irmão, você não lê Bíblia não?
Você já ouviu falar em mancebo de qualidade? Você já ouviu falar? Ah não fica difícil pra você, né? Tem que chamar de jovem rico, né? Tá bom, vamos lá, jovem rico. Lucas escreveu no livro que leva o nome dele, lógico, capítulo 18, jovem rico. Chegou o jovem rico, bom mestre, querendo ganhar o senhor na lábia, porque tem uns caras de madeira que tem que usar óleo de peroba como hidratante facial. Você conhece alguém assim? Vou te dar um óleo hidratante, irmão. Pregador, sacerdote, falso profeta. Vou te dar um hidratante de última geração. Óleo pra madeira. Óleo de peroba. Você já viu falar já viu uma propaganda política? Você vai lembrar na década de 80? Peroba neles. Sou tão velho assim não, viu, irmão? Peroba neles. Pois é. Óleo de peroba. Fica nem vermelho. Tá aí, né, irmão? Muitos mentirosos. Muitos aproveitadores. Muitos egoístas como Anás e Caifás, porque o problema todo é ego. Eles desprezaram e negligenciaram a palavra. Eles conheciam, com certeza, Eclesiastes, onde Salomão chegou à conclusão que tudo era vaidade. Tornou-se o homem mais sábio e mais rico do mundo. Teve mais mulher do que qualquer louco teria. Porque um cara, irmão, para ter mais que uma mulher só pode ser doido. Libertará. Ele liberta, irmão. Você liberta verdadeiramente. Não é brincadeira não. E que também não seja você. Parece que o pecar não é pecado mais. Parece que o errar não é errado mais. Ouça e divulgue. Rádio do Rei. Pedir mais um perdão. Parece que o temor não há nos corações. Um abismo chama o outro e assim o crente vai seguindo sem seguir, correndo para trás. São muitos, mas um dia Deus vai revelar. O Espírito de Deus entristecido está. O pecado mata o corpo e fere a alma. Suas consequências fatalmente são cruéis. Deus é santo e exige santidade. O céu é lugar de santo, lá só entram os fiéis. Pecados encobertos Deus vai requerer. Por isso muitos hoje estão a sofrer. A mão do Deus Altíssimo já pesando está. Impune o culpado, Deus não vai deixar. Por isso há tanta coisa acontecendo aqui e a gente não entende como pode ser, pois o inexplicável só pertence a Deus. Mas aleluia,
Quem busca a santidade alcançará o céu.